Queridos irmãos, boa noite. Que a paz e que o amor de Jesus estejam presentes em nossos corações nessa noite. É sempre uma alegria ter a oportunidade de refletir com todos sobre o ensinamento do Evangelho. E nessa noite, o tema que nós somos chamados a refletir em conjunto, é importante eu dizer isso, em conjunto, porque não pense que as pessoas que gravam esses vídeos têm qualquer sabedoria a mais. Nós estamos também refletindo sobre o ensinamento de Jesus, e a cada vez que nós lemos o Evangelho, a cada vez que nós abrimos e percebemos certas nuances, isso desperta em nosso coração e sentimos também a vontade de compartilhar com vocês esse aprendizado. Mas é um aprendizado comum, tanto para nós quanto para vocês que estão aí. E hoje nós somos chamados a refletir por um capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, que diz que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, o que também já se transformou num lema para os espíritas. Fora da caridade não há salvação. Muito bem, então primeiramente para refletirmos sobre isso, sobre esse capítulo 15, é interessante nós compreendermos o que é a caridade, né? A caridade, se nós procurarmos no dicionário o que é a caridade, com certeza vamos encontrar que a caridade é a atitude de amor, a atitude de auxílio a outras pessoas. Nós estamos sendo caridosos quando nós nos doamos em algum sentido às outras pessoas, ou doamos de nossa condição material, como por exemplo dando alimento, como por exemplo dando dinheiro, dando um botijão de gás a quem precisa, como também doando tempo, doando carinho, né, que são coisas imateriais, doando amor, fazendo uma oração às pessoas necessitadas. Nós também estamos sendo caridosos nessas situações, tomando uma atitude em relação ao próximo. Então, caridade, no fundo, é essa atitude amorosa que nós tomamos em relação a outras pessoas. É interessante compreender que uma das palavras mais utilizadas no Evangelho, que sempre foi traduzida como amor, né? Mas no Evangelho escrito em grego é ágape. E ágape é justamente o amor atitude, a atitude de amor em relação a outras pessoas. Então, quando Jesus falava assim, amai os vossos inimigos, e a palavra que estava lá era ágape, ele dizia, na verdade ele estava dizendo, agir com amor, agir com caridade em relação aos vossos inimigos. E assim, inúmeras outras circunstâncias onde a palavra amor aparece. Pois muito bem, então isso é caridade, mas existe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem muito bonita que exemplifica muito bem o que é a caridade. Ela não está no capítulo 15, ela está no capítulo 13. Eu vou ler essa passagem para vocês, se vocês me permitirem. Está no capítulo 13, que é o capítulo que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Né? Então, lá no item 4º do capítulo 13, nós encontramos a seguinte passagem que eu vou ler. Quem é essa mulher, de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida,
porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nestes semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Porque estes infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital. E durante esse tempo a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Ela visita os vários protegidos dela, os vários auxiliados, numa carruagem, né? E ela é uma dama de prestígio, mas que se faz vestir modestamente, que leva a filha também vestida modestamente, vai auxiliando todas essas pessoas pelo caminho. Terminada a excursão, ela diz para os infelizes: ela diz: comecei bem meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como deve praticar a benemerência. A minha criança, uma vez a benemerência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que delas terá o mérito. Isso não é justo. Quando podes, vamos visitar os enfermos. Tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Criancinhas, deste modo, darás alguma coisa de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Então essa mulher, que tem posses, é rica, mas que se veste modestamente, que leva consigo a sua filha para também fazer a caridade e auxiliar não apenas com aquilo de material que possui, embora aquilo que possui de material é importante para que não falte o leite para as crianças, é importante que não falte o agasalho para as pessoas se protegerem do frio, mas também doa de suas palavras, também doa de seu carinho e ensina a filha que
não basta dar, e não adianta dar aquilo que não é seu, que ela precisa dar alguma coisa de si. Essa é a caridade. Essa é a caridade para a qual Jesus nos chama. E aí sim, no capítulo 15, ele traz algumas passagens de Jesus que nos mostra por que Jesus diretamente está dizendo que é a caridade que é o que importa. E por que nós espíritas adotamos esse lema que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação porque Jesus disse assim. E existe uma passagem especial que Jesus disse, aonde isso fica muito claro, que é justamente uma passagem em que ele fala que o, o, o Filho de Deus virá à Terra e vai separar os bons e os maus. Então ele está contando essa passagem sobre aquilo que irá acontecer. O Filho de Deus irá separar os bons e os maus, assim como se separa as ovelhas dos bodes, e colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Então dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde vós que fizestes o bem, né? Vinde para um mundo que foi preparado para vocês desde o princípio. Por quê? Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive frio, vocês me agasalharam. Quando eu estive na prisão, vocês foram me visitar. E os justos vão perguntar: Mas quando foi, Senhor, que nós vimos você e fizemos todas essas coisas? E ele dirá: Toda vez que fizeste a cada um dos meus pequeninos, que significa dizer a cada um dos meus irmãos, toda a humanidade, cada vez que nós fazemos o bem, cada vez que nós agasalhamos uma pessoa que tem frio, cada vez que nós auxiliamos alguém que está com fome, cada vez que nós cuidamos de alguém necessitado, nós estamos fazendo isso não para essa pessoa, mas para o Cristo. E assim, trabalhando para o Cristo, nós teremos o lugar na salvação. E enquanto que aqueles que estão à esquerda, Jesus dirá: Afastem-se de mim, vós que sois maus, pois quando eu tive fome, não me destes de comer, quando tive sede, não me destes de beber, e assim por diante. E da mesma maneira eles vão perguntar: Mas quando foi que nós vimos o Senhor e não fizemos todas essas coisas? E Jesus dirá: Cada vez que não fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que negastes. Nesta passagem, especialmente nessa passagem, fica muito claro que a intenção de Jesus foi ensinar as pessoas a se aproximarem umas das outras pelo auxílio, pela ajuda, né? Existe uma outra passagem também em que isso fica claro. Quando perguntam a Jesus sobre sobre os mandamentos. Jesus fala de amar a Deus e amar ao próximo. E então, uma das pessoas que está ouvindo Jesus falar isso pergunta: E quem é o meu próximo? E Jesus conta então a parábola do bom samaritano. Qual que é a parábola do bom samaritano? Diz que existia um homem que foi assaltado pela estrada, né, e largado, quase morto pela estrada. E então passou ao lado desse homem, primeiramente, um sacerdote. Quem seria o sacerdote? O sacerdote seria um padre, seria o pastor de uma igreja evangélica, seria... No Espiritismo nós não temos sacerdotes, né? Mas seria uma pessoa que você reconhece com grande capacidade de orar,
de levar a palavra, né? Mas um sacerdote foi a primeira pessoa que passou e ele não auxiliou o caído. A segunda pessoa que passou foi um levita. O levita, quem seria o levita nos dias de hoje? O levita seria justamente aquela pessoa da sua comunidade, da sua igreja, que é muito bem vista, uma pessoa que vai sempre na missa, a pessoa que vai sempre no culto, a pessoa que está sempre no centro espírita. Este seria o levita. E o levita passou, viu também aquele pobre coitado caído pela estrada e não o auxiliou. E por fim passou o samaritano. O samaritano, quem seria o samaritano? O samaritano, para os judeus, era um povo perdido, que não compreendia as leis de Moisés da mesma maneira que eles. Então eram pessoas odiadas pelos judeus. Quando Jesus faz referência ao samaritano, hoje a gente fala assim, o bom samaritano, justamente porque a gente lembra dessa palavra, e a informação que chega ao nosso coração é uma informação de carinho, né, em relação a uma pessoa boa, o samaritano. Mas para os judeus daquela época, para as pessoas com as quais Jesus conversava, samaritano não era isso não. Samaritano é tipo aquele cara, se você é de direita, samaritano é esquerdista. E se você é de esquerda, o samaritano é o bolsonarista. Samaritano é o cara mais odiado da face da terra. Esse era o samaritano e foi esse que Jesus disse, esse que cuidou daquela pessoa caída, esse que levou e pagou o hotel, o local onde aquela pessoa poderia ficar hospedada, e pagou pelo cuidado daquela pessoa. Foi essa pessoa que nós mais odiamos, foi aquela que agiu com misericórdia. Foi para esse que agiu como o próximo, que foi a pergunta original que levou Jesus a contar essa história. Foi essa pessoa que agiu com carinho. Todas as pessoas da terra, então, que agirem com carinho, que agirem com caridade em relação ao seu próximo, estas sim é que serão, que alcançarão a misericórdia também de Deus, que alcançarão a felicidade e que, portanto, estarão salvas. Ser salvo, então, na compreensão do espírita e na compreensão que nós acreditamos que seja aquela que Jesus realmente trouxe para nós, que ser salvo não depende, na verdade, de qual religião que nós participamos. Por isso que ele usou o sacerdote, por isso que ele usou o levita nessa parábola, para dizer que essas pessoas não serão salvas se elas não agirem com caridade para com as pessoas necessitadas. Caridoso é aquele, será salvo aquele que agir com caridade, independentemente de qual seja a sua religião, independentemente daquilo que ele acredita. Por isso ele usou o samaritano. Por isso então, é que nós espíritas entendemos que a caridade é o principal. A caridade é o que nos levará a ser salvos, né? Encontrarmos a felicidade de Deus, a felicidade do reino de Deus. A nossa atitude de caridade. Não adianta nada nós estarmos numa religião A, numa religião B, acreditarmos em A, orarmos o quanto for, né? Se nós não tivermos atitudes de caridade para com o nosso próximo. Essa é a mensagem do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que tenha auxiliado na reflexão. Gostaria que cada um procurasse aí no capítulo 15 fazer
uma leitura, compreender essas passagens conforme os Espíritos nos trouxeram, que também está aí na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que possa ter auxiliado cada um a fazer a sua reflexão. Então, que Deus possa amparar e cuidar dos nossos corações, que possamos refletir sobre isso e levar para a nossa vida esse entendimento, auxiliando o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Todos aqueles que precisarem da nossa ajuda. Fiquem todos com Deus, que Jesus possa reinar em nossos corações.